Seja um membro do canal. Acesso antecipado aos vídeos, estudos completos, esboços das mensagens e muito mais. Assim está escrito na palavra de Deus: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso 7. Mas a nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Pelo entoar do texto e por conhecer a história bíblica, nos sobram 3 momentos possíveis pelo qual Davi é inspirado pelo Espírito de Deus a transmitir a sabedoria de que homens não conseguiram matá-lo. Primeiro, talvez tenha sido quando ele derrubou Golias, onde homens se levantam, mas Deus está com ele. Ou talvez tenha sido quando Saul perseguiu, ou talvez quando Absalão, seu próprio filho, se rebela contra ele. Se um, se outro, não importa. O que importa é que, quando o laço se fechou e o cercaram para o destruir, Deus fez o laço se quebrar. E eu quero que você mantenha isso na sua mente enquanto eu introduzo essa palavra no seu coração. O laço se quebrou. Parece que no primeiro momento, quando nós lemos esse texto, que não houve operação divina e não houve operar das mãos de Deus. Porque seria melhor entoado o texto: Deus quebrou o laço, mas não é assim que está escrito. O laço se quebrou. Parece que houve uma força do próprio laço para se estourar. Pela mentalidade humana, quem lê esse texto sem a presença do Espírito de Deus, olha para isso e diz: o laço foi mal feito. Quem armou o laço não armou direito, porque armaram de tal maneira que o próprio laço não suportou a própria envergadura. Só que a resposta para o que acontece no 7 está nos primeiros 3 versos que eu fiz questão de ler convosco. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Eu sempre faço questão de trazer não apenas o contexto no português, porque pode nos fugir alguns entendimentos, mas quando nós lemos esta palavra no original do Salmo, engolidos vivos e muito mais quando a sua ira se acendeu. A palavra para acender ira é xará. E esta palavra no original seria melhor entendida como algo que está furioso, algo quente que quer queimar. Só que não é um queimar à toa, é um queimar que quer destruir de fora para dentro e consumir aquilo que está do lado de dentro. É como você pegar, juntar vários gravetos no quintal e tacar-lhe álcool naqueles gravetos ou na churrasqueira e colocar fogo em cima. E com o tempo, e eu quero deixar isso bem claro, não é na hora, é com muito passar de tempo, aquela lenha ou aquele fogo, ou aquele carvão, perdão, vai se desfazer de se tornar em cinzas. Então é uma luta constante. E quando Davi entoa esta palavra nesse sentido, o que ele está querendo dizer é que os nossos inimigos não nos mataram na primeira, mas se tem uma coisa que nós podemos dizer deles, é que eles não desistem. Por estarem furiosos, se não vai na primeira, tenta a segunda. Se não vai na segunda, tenta a terceira. Se não vai na terceira, quantas vezes forem necessárias. Vou matar, vou destruir, vou queimar até se tornar cinza. É como um fogo que pega numa churrasqueira, e enquanto esse fogo vai queimando, as cinzas vão aparecendo. Por isso o Davi faz questão de utilizar esta palavra desta maneira, nesta colocação. Os meus inimigos tentaram de todas as formas, não me deram paz em nenhum só momento. Eu deitava a cabeça no travesseiro, mas já pensava na guerra e na batalha de amanhã. Eu fiz questão de citar 3 pontos, para vocês entenderem que existem 3 perseguições que Davi sofre através das mãos humanas. A primeira é alguém que se levanta contra todo um povo, e ele se coloca na frente para defender não somente esse povo, mas a honra de Deus, que estava sendo atacada por Golias. O segundo é uma perseguição de alguém que está ao seu lado e deveria guardá-lo,
deveria protegê-lo. Alguém que caminha no ministério, seja ele religioso ou seja ele político no contexto da história, está atacando Davi por não suportar o seu crescimento, não suportar a unção que estava sobre a sua cabeça, e muito mais não suportar a glorificação de Deus, por causa do que Deus estava fazendo na vida do seu servo. Mas há terceiro tipo de perseguição, que talvez seja um dos piores que existem dentro da vida de Davi, é a perseguição que surge de dentro da própria casa. A casa racha e o próprio filho o persegue. Talvez dentre as três perseguições, a que vem de fora, a que vem de quem está de lado e a que vem de quem está de dentro, sejam as perseguições que oprimem Davi. Não importa a direção de onde elas venham, o que importa é que elas estão chegando. E qual vai ser a reação de Davi diante das perseguições? Uma pergunta que eu coloco diante dos irmãos e das irmãs esta manhã, algo que eu aprendi muito em Marechal através dos estudos teológicos, é que não importa quando a luta chega até você, o que importa é o que você se torna quando a luta te toca. O que importa é o que você se transforma quando a perseguição lhe alcança. Tem pessoas que se tornam piores do que os seus próprios perseguidores, tentando justificar os seus atos pela dor que lhe foi imposta. Só que existem outras que não permitem que as perseguições e as lutas as transformem em coisas piores. Eu vou abrir um parênteses e dar um exemplo. Por exemplo, você conhece pessoas que talvez tenham traumas de infância, traumas do passado, pessoas que sofreram coisas terríveis na mão de amigos, na mão de pessoas exteriores, na mão do próprio pai, na mão da própria mãe, que imprimiu naquela pessoa um trauma tão terrível através de coisas que nunca deveriam ter sido feitas. Mas você vê esta pessoa no dia de hoje e vê que ela se tornou uma boa pessoa, uma pessoa honrada e cheia da presença de Deus. São pessoas que não permitiram que a maldade dos outros as transformasse em alguém pior. Pastor, por que você está indo para esse ponto? Porque Jesus é o maior exemplo disto. Quando Jesus está pregado na cruz do Calvário, Esther, aonde os pregos estão nas mãos, pastores, e nos pés, ele olha para quem está de baixo para cima, olhando para ele dizendo: se é filho de Deus, desce. Só que Jesus não vai pedir para anjo matar quem está embaixo da cruz, porque o que Jesus está fazendo é expor o que a dor lhe está imprimindo. E se eu posso colocar uma frase para seguir dentro desse contexto, é que a dor, perseguição e luta não transforma caráter se a pessoa não permitir que eles sejam transformados. Dor, perseguição e luta só expõe para fora o que nós já somos do lado de dentro. Por exemplo, no auge da dor de Jesus, ele abre a boca e diz: Pai, perdoa-lhes, na tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. Tinha poder para arrebentar quem está no pé da cruz, mas não usa o que tem. Então nós percebemos que a dor expõe quem Jesus já era há muito tempo. A dor não transforma ou muda ele para pior, a dor só coloca para fora quem ele é do lado de dentro. Eu vejo essa mesma operação na vida de Jó, e eu quero que você caminhe dentro da Bíblia comigo agora, para eu montar esta palavra no seu coração. Porque no auge da dor de Jó, ele abre a boca e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, se deu é dele, tem todo o direito de arrancar fora. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outras palavras, Jó poderia permitir que a dor que lhe está sendo imposta por permissão de Deus transformasse o seu caráter e o seu ser, somente o seu coração. Mas ele prefere abrir a boca e adorar, porque não existe dor, luta e perseguição suficiente que possa destruir o coração verdadeiro de um adorador perante Deus. É por isso que quando você vê Jesus conversando com a mulher samaritana, ele não diz que Deus levanta adoradores. Não é assim que está escrito na Bíblia. Sabe o que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia, Bruninha, que Deus não levanta adoradores, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, sim ou não? Então Deus vai levantar pregador, vai levantar pastor, vai levantar cantor, vai levantar músico, vai levantar gente de oração. Agora adorador ele não levanta, ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a pergunta que eu lhe faço é: como extrair uma verdadeira adoração de um verdadeiro adorador? Não se arranca azeite de azeitona pedindo azeite à azeitona. Entenderam? Na direita, eu vou falar olhando para a esquerda. Vocês conhecem que não se pede azeite,
se extrai azeite, amassando a própria azeitona. Então uma verdadeira adoração só pode ser extraída no auge de uma dor. Pastor, você está colocando que enquanto não houver dor, provação e luta eu não posso adorar? Não, porque quem aprende nos piores momentos sabe se comportar nos melhores momentos também. Por isso eu preciso abrir um parênteses para contextualizar, não deixar nenhuma ponta solta. Porque que não seja necessário momentos ruins por toda a vida para eu permanecer numa verdadeira adoração. Sabe por que tem gente que nunca vai sair de prova? Porque só é crente dentro da prova. E imagina Deus olhando para alguém que só é crente dentro da prova e da perseguição, que só sabe adorar e fazer a obra ou segurar no arado quando a prova aperta. Acha que Deus quer perder a alma desta pessoa? É como se Deus olhasse do céu e dissesse: se é na prova que tu funciona, então na prova que tu fica. Vai deserto, vai vale, vai montanha, vai corrente. Pastor, isso não é Bíblia não. Então toma a Bíblia, parênteses está aberto. Vou contextualizar, já volto em Salmo 124. Tu não lembra de Maria e de Marta orando a Jesus? Porque a oração não precisa somente se dobrar o joelho, porque isso é necessário, mas uma oração é transferir uma frase, uma pronunciação. As duas fazem a mesma frase a Cristo, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas a reação de Jesus perante a mesma oração é diferente. Já parou que muitos de nós fazemos as mesmas orações no mesmo lugar, para o mesmo Jesus, mas as respostas são diferentes? Eu quero perguntar a você por que a resposta de Jesus para uma é: vai ter mais fé, eu sou a ressurreição e a vida, eu cheguei, o negócio melhora. Para outra é: me mostra onde está o morto que eu vou levantar ele agora. Como é que a resposta de Jesus é uma para um e a outra para outro? Será que Jesus faz acepção de pessoas? É óbvio que não. A resposta do porquê Jesus levanta Lázaro para a frase de uma e não levanta Lázaro para a frase de outra, e que fique muito explícito a quem está me olhando de olho arregalado: o lugar é o mesmo, o Jesus é o mesmo, a oração é a mesma, o poder é o mesmo, mas uns vão receber, outros não. Pastor, por que um recebe e outro não? Vou contextualizar, sei que vai ficar difícil agora nesse momento, mas lá vai. É porque a ressurreição de Lázaro não começa quando Lázaro morre. Pastor, é o quê? Porque a ressurreição de Lázaro, e você entende lendo o Evangelho de João, depende muito mais da reatividade de Maria e de Marta do que falta de poder em Jesus, porque nunca faltou poder em Jesus. Mas Jesus sempre deixou claro: vai que a tua fé, não meu poder, porque não falta poder em mim, falta fé em ti. Estou sentindo Jesus aqui na minha boca. Vai porque a tua fé te salvou, sim ou não? Então, pela reatividade, compreendemos que Jesus está tratando algo dentro do texto. E entre parênteses aberto, porque Jesus está mandando falar, vou dizer que as provações de Jó são explicadas no último capítulo, aonde está escrito: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora, depois das provações, é que os meus olhos estão vendo Ele. Então peraí, o que ele está dizendo no último capítulo, aqui no capítulo 1, aonde ele está adorando, servindo, sacrificando, oferecendo sacrifício, só conhece de ouvir falar. Como é que eu adoro quem só conheço de ouvir falar? Como é que eu canto para quem só conheço de ouvir falar? Para quem eu ministro se só conheço de ouvir falar? Só que depois que a provação aperta e esmaga Jó ainda não tem nada, porque só vira o cativeiro no verso 10 e estamos no verso 5 do 42. Ele abre a boca dizendo: tem nada, ainda não tenho ouro, ainda não tenho prata, meus filhos ainda não estão de volta, a doença ainda está no corpo, mas pelo menos eu conheço quem Deus é e Deus conhece quem eu sou. Então, no auge da luta de Jó, ele tem relacionamento e intimidade com Deus que o chamou. Traz esse contexto para dentro de Marta e Maria, que eu preciso mergulhar agora em Salmo 124. O contexto de Marta e Maria é: se Lázaro não morreu, para que sentar nos seus pés? Só que quando Lázaro morre, todo mundo vem até aquele que pode ressuscitá-lo. Ei, Jesus doeu, curou, glória, vai sumir, não tem problema. Por que não veio quando Lázaro ainda estava vivo? Por que teve que morrer para buscar Jesus?
E a pergunta que eu vou fazer a ti é: Jesus tem poder, Ele vai ressuscitar, Ele vai fazer, vai consertar a porta, vai abrir, fica tranquila. Mas qual será a sua reação quando o morto ressuscitar? Olhará para Jesus e dirá: muito obrigado, estou indo embora com o meu milagre? Ou ficará sentada nos pés dele por não depender de momentos ruins para se relacionar com o mestre? Então permita-me contextualizar. Existem espremidas que arranquem o verdadeiro óleo. E se existe uma coisa dentro da Bíblia que eu posso explanar a voz, entrando de cabeça no verso 7, é que fogo de Deus, e Jesus, eu gosto, como eu amo a sua palavra, não é Espírito de Deus. É sim, pastor, quando o fogo desce, o Espírito toma. Espírito é óleo, fogo é glória, fogo é poder. É por isso que tu vê Moisés olhando para o cume do monte e vê a glória de Deus manifesta como uma chama de fogo. E chama de fogo desce na cabeça de quem estava em Atos 2. Eu sei que existe diferença entre glória e poder, mas quando alguém acendia a lamparina, não era igual um botão que aperta na parede hoje em dia. Era óleo, azeite dentro e fogo fora. 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 Eu preciso colocar esse ponto aqui bem claro dentro da mensagem. Pastor, por quê? Porque Deus acende fogo, acende. Tem fogo no culto? Tem. Só que o culto não começa quando a gente entra aqui na igreja. O culto começa lá dentro da nossa casa. Você já vem aceso para dentro da igreja, percebe? Se nós já chegamos acesos dentro da igreja, tem que ter óleo sustentando fogo, sim ou não? Quero colocar diante de vós verso 7, se você puder dar uma olhada. Não estou preocupado em arrancar o seu glória, mas veja o que está escrito no verso 7. Nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós fomos livres. Eu vou repetir o que eu falei há 15 minutos atrás. Parece que no primeiro momento não é Deus quem quebra o laço, mas é Deus que está quebrando o laço. Pastor, como é Deus que está quebrando se eu não vejo escrito a mão de Deus quebrou o laço? Porque com carinho, Deus nem precisa tocar para fazer. É uma palavra de comando e as coisas acontecem. Por exemplo, vou voltar em Marta e Maria. Você lembra quando Jesus se apresenta no ambiente? Quando a pedra é retirada, Jesus não olha para dentro e diz assim: Lázaro, ressuscita. Tu viu ele fazendo isso? A palavra de Jesus é: ah, já está vivo, sai para fora. Ficou vivo quando então, pastor? Existem pessoas que dizem: se não tirar a pedra, o milagre não ressuscita. Quem é a pedra diante dele? Você acha mesmo? A pedra só impede o milagre de se apresentar no público, mas não impede ele de acontecer no secreto. Grave isso aqui que eu acabei de falar agora. Porque, irmão, com carinho, foi Jesus quem bateu no peito e disse assim: eu não preciso invocar vida, eu sou. É só eu chegar. Cheguei, morto levanta. Senti ele aqui. Cheguei, laço quebra. Cheguei, porta abre, muralha cai e a corrente desfaz. Cheguei, maldição rebenta, entende? A presença dele é suficiente para arrebentar a cadeia, quebrar a maldição, derrubar a muralha, abre porta, repreender demônios. A presença dele é suficiente para fazer aquilo que não podemos. Se a presença dele é suficiente, começamos a entender o contexto do verso 7. Não esqueci do fogo, fique comigo. Quem não me ouve, diga glória a Deus. Então tome Bíblia. Deus quebra o laço, e o laço se quebra aqui, é esse contexto. Esse laço aqui não é uma cordinha amarrada. Olha aqui para o pastor Jonathan. É como se fosse um pedaço de madeira. Existe uma rede ou um recipiente que embala e aprisiona o pássaro debaixo dele. Isso se arma sozinho. Quando o passarinho pisa lá dentro, o próprio laço se arma e aprisiona ele. Só que olha o que é engraçado: a nossa alma escapou. O que Davi está dizendo é: eu não estou do lado de fora vendo o laço quebrar ali, eu já estou no laço. Senti Jesus falar na direita, vou falar olhando aqui. Eu já estou morrendo, já está quebrando tudo.
Mas quando eu estava morrendo, o laço quebrou. Que força é essa que quebrou aquilo que me aprisionava? Que força é essa que arrebentou aquilo que queria me destruir? Eu sei que força é essa. Alguém vai entender lá atrás, quer ver? Lembra de Jericó? Que o povo está rodando 1, 2, 6, e na 7ª das 7 voltas. Pois é, encontrar as ruínas da cidade. Sabe o que os arqueólogos encontraram nas ruínas? Lembra que a Bíblia diz assim, que disseram à mulher: fica na tua casa, porque nós vamos entrar, arrebentar tudo. Aí a Bíblia diz que a casa dela ficava em cima da muralha, sim ou não? Aí depois que rebenta, a muralha cai. Depois que a muralha cai, alguém diz: agora vai lá e tira ela. Como é que tira ela se a casa está em cima da muralha, a muralha já caiu? Gostei do riso dele, é riso sincero. Eu sei como. Os arqueólogos encontraram algo que há muito tempo já era estudado. As muralhas de Jericó não eram feitas apenas de um muro. Eram 2 grandes muros, um por dentro e outro por fora. A palavra de em cima do muro é melhor entendida como entre muros. Então a casa de Raabe está entre as 2 muralhas. E as 2 muralhas têm nome. Qual é o nome das 2 muralhas, pastor? Eu sei que tu vai lembrar desse versículo. Deus é o nosso refúgio. E mais o que? Tá aí os nomes. Por que denomina refúgio e fortaleza? Porque refúgio é a muralha exterior. Tu tá correndo do inimigo, é o teu primeiro refúgio. Vou entrar aqui. Só que se a muralha exterior cair, ainda tem a fortaleza do lado de dentro. Quando ele coloca que Deus é refúgio e fortaleza, o que ele está dizendo é: Deus te guarda fora, e Deus te guarda dentro. Só que aquelas muralhas não suportaram, porque não eram de Deus. E aquilo que não é de Deus cai, arrebenta. Estou chegando no fogo, pastor Camilo. Porque aquilo que não é de Deus cai e arrebenta. Percebeu que eles estavam andando assim em volta da muralha? 10 minutos eu entrego o que Deus mandou e a gente ora. Está andando, e quando eles dão um grito, a muralha, dizem os arqueólogos, não caiu para fora. Porque se cai para fora, mata os israelitas, mata os hebreus. Não caiu para dentro. Se cai para dentro, impede eles de avançar para dentro da cidade. Ela cai para baixo. Eu vou te fazer uma pergunta, porque todo mundo aqui já viu um muro na vida. Já viu um muro cair para baixo sozinho? Gostei do riso dele de novo. Tá ligado comigo na palavra? Porque quem faz uma força de dentro para fora, derruba ele para fora. Quem faz uma força de fora para dentro, entendeu? Derruba ele para dentro. Só que naquele dia não foi ninguém de fora, não foi ninguém de dentro, foi alguém do alto que fez assim. Vai, Israel! Vai, Israel! Tu entende que existe uma força que derruba a muralha para baixo? Deus arrebenta aquilo que impedia Israel de alcançar a vitória. Existe uma força operando que arrebenta o laço, que arrebenta a muralha. Que força é esta, pastor? Não é uma força de fora para dentro, não é uma força de dentro para fora, é uma força de cima para baixo. Eu gostei de trazer vocês até aqui. Pastor, por que é uma força de cima para baixo? Porque esta força de cima para baixo é a única força que arrebenta aquilo que não é dele, mas conserva aquilo que é dele. 8 minutos e estou terminando. Percebe dentro do texto que eu fiz questão de ler no hebraico? A ira dele se acendeu contra nós. Lembra dos gravetos no álcool com fogo que eu falei a vocês até ver a cinza? É porque eles acendem fogo. Mas meu Deus também é Deus de fogo. E que fogo é esse, pastor? É diferente. Porque esse fogo que Deus acende não é o fogo que eles acendem. Eu vou tomar as palavras proféticas do pastor Camilo aqui esta manhã e faço a voz menção de que realmente os trancadores de fogo de Deus
estão para cair por terra. Pastor, por quê? Porque tem gente que não acredita mais em fogo de Deus. Não, você sabia? Tem gente que fala que tudo é fogo do inferno, mas a palavra foi clara: Ele vos batizará com Espírito e fogo, porque Espírito é óleo que sustenta o quê? Alguém entendeu ali? Está ligado comigo na palavra? Então, para ter fogo tem que ter o Espírito, que é óleo. Só que o fogo de Deus é diferente. Não dê essa volta para chegar na ira se acendeu porque está incendiando. Pastor, por quê? Porque fogo deles nos destrói, mas o fogo de Deus é igual na sarça. Está pegando na sarça, mas a sarça está lá viva no meio do fogo. Fogo de Deus é igual a fornalha. Estão andando lá dentro, mas o fogo não queima. Fogo conserva aquilo que é dele, se é de Deus, mas destrói aquilo que não é de Deus, percebe? Então, para nós resistirmos ao incendiar dos nossos inimigos, precisamos de um fogo mais forte que o fogo deles. Pensou que eu ia terminar no Salmo 124 mesmo, mas lá vai. Pastor, qual é o fogo de cujo qual nós precisamos? Eu tentei achar aqui, mas na correria eu consegui encontrar. Olha o que Jeremias falou no capítulo 20. Eu pensei, não me lembrarei mais dele. 5 minutos e termino. Não falarei mais o nome de Deus. Em outras palavras, Jeremias está falando: cansei de pregar, cansei de ir para consagração, cansei de orar, cansei de cantar. Não canta mais comigo. Só que ele continua: porém, a sua palavra foi como fogo ardente, aprisionado e encerrado em meus ossos. Eu estou cansado de tentar lutar contra esse fogo. Tem 2 fogos. Te trouxe para esse caminho de propósito mesmo. Quem não queimar no fogo de Deus agora, vai queimar no fogo do inferno na eternidade. Mas todo mundo vai passar por um fogo ou outro. Eu lhe convido a queimar no fogo de Deus agora. Pastor, como se queima no fogo de Deus agora? O que ele está dizendo: tem fogo aprisionado nos meus ossos. Eu estou cansado de tentar lutar contra esse fogo. Só que lembra que eu li no hebraico em Salmos que o fogo deles está aceso. É como graveto com algo que pega até virar cinza. Esse aqui é diferente. Pastor, por que esse aí é diferente? 4 minutos. Porque a palavra utilizada para incendiar dentro do texto de Jeremias é baiar. Que palavra é esta, pastor? É queimar até consumir, acender, ser acendido, começar a queimar e estar aceso, queimar, consumir. Então nós compreendemos que esta palavra aqui, utilizada por Jeremias, não é só um álcoolzinho que acende rapidinho e depois apaga. Tu tem que ficar lá: vai, pega, vai, por favor, pega. Então verdadeiramente nós entendemos que isso aqui é muito mais profundo. Seria melhor trocar, eu vou usar o meu exemplo. 4 minutos e 30 segundos. Eu um dia recebi algo do meu pai. Meu pai, que trabalhava lá na Fiocruz, já está aposentado. E o pastor João me entregou algo, pastor Elizabeth, nas minhas mãos, e falou assim: meu filho, isso aqui é querosene. Isso não é álcool, isso não é gasolina, isso é querosene. Eu: tá bom, pai, para que serve? Para tocar fogo lá no teu quintal. Aí eu fui, peguei aquele galão de querosene e fui para casa. Reuni os galhos, depois de capinar, botei tudo, deixei secar. Eu não sabia como o querosene funcionava, então eu toquei tudo. Ele já viu o querosene pegando fogo. Quando eu terminei de lamber tudo com querosene, eu falei: deve ser igual álcool, né? Joga o fogo e pega. Risquei o fósforo, joguei, não pegou. Joguei outros, não pegou. Aí, querosene é fraquinho, demora a pegar, né? Fica lá, vai, pega, mas não pega. Mas depois, quando eu cheguei pertinho: pega, meu filho. Que eu risquei, botei devagarinho. Aí ele começou. Eu senti o calor varoso, eu comecei a me afastar para trás. Ninguém tinha me avisado que querosene queimava daquele jeito. E para apagar aquele manto de mistério, ninguém conseguia apagar. A chama chegou a 7 metros de altura. Pastor, como é que tu sabe que eu estou botando no quintal? Minha casa tem 6 metros e a chama passou do 2º andar.
Até hoje o peral de isopor, 4 minutos e termina. Está queimado. E as árvores em volta morreram num dia. Ficou pegando quase 1h30, 2 horas aquele fogo lá. Enquanto tinha tronco de árvore, ele estava lá. Enquanto tem lenha, ele está lá. Percebeu que esse fogo é diferente? Porque a palavra utilizada por Davi acerca do fogo dos teus inimigos é álcool. Joga, pega rápido, mas rapidinho apaga. Acabou. Joga, pega rápido, mas rapidinho termina. Acabou. Agora o fogo de Deus utilizado por Jeremias é algo difícil de pegar, mas quando pega, eu quero ver quem tem o extintor. Tá para nascer o homem, a mulher, que vai ter a capacidade de apagar fogo que Deus acende. Alguém vai entender aqui na minha retaguarda, quer ver? Pastor, eu quero esse fogo, porque esse fogo vai combater o fogo aceso pelos nossos inimigos. Vai. Já entendeu onde eu estou querendo chegar, né? Como eu consigo esse fogo, pastor Jonathan? É porque ele não vem de fora para dentro. Bruno entendeu. Ele não vem de dentro para fora. Ele veio um dia. Estou fechando a Bíblia. Quando Jesus, grandão da Galileia, disse assim: vocês querem fogo? Queremos! Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, confins da terra. Vai pregar, vai cantar, expulsar demônio, fazer a obra. Só que não dá para fazer lá se não tiver fogo. Quer fogo? Quero ficar em Jerusalém. Até que do alto, não de fora, não de dentro, do alto, seja revestido de quê? Eu não te pedi isto até agora. Vou te pedir a primeira e última vez. 2 minutos e a gente ora. Tu que levantou as mãos para dar glória, posso pedir para tu pegar a mão de quem está do seu lado com carinho e respeito? Pastor, não gosto de pegar na mão de quem está do meu lado. Para com esses negócios aí. Vai reclamar com Paulo quando tu chegar no céu. Foi ele que falou para Timóteo: Timóteo, meu filho, diz Paulo, desperta o dom que há em ti, que tu só tem. Então para de reclamar, só tem, porque eu impus a minha mão e te toquei na cabeça. Te toquei, você recebeu. Te toquei, você recebeu. Te toquei, você recebeu. Pegou? Por que te tocar você recebe? Porque Espírito Santo de Deus, ah, Jesus, que vontade de sair correndo, não desce mais. Como desce quem já desceu em Atos 2? Já desceu há 2000 anos. Se já desceu, não vem mais do alto. Agora está dentro para fora. Por isso, quando tu pega nas mãos de quem está do seu lado, tu não está pegando só na mão dos seus irmãos, tu está pegando também na mão do Espírito que habita nela. Eu lhe convido a 1 minuto, o último que eu tenho agora, a você abrir a sua boca e se relacionar com Jesus, que está falando na boca do profeta. Agora nós vamos descobrir se tu está preocupado com os teus afazeres daqui a pouco, ou se tu larga a flanela e a vassoura para sentar nos pés dele aqui dentro. Eu vou te dar 1 minuto para tu tocar óleo na cabeça e deixar fogo pegar aqui dentro. O laço vai quebrar. O fogo dos inimigos vai apagar. E Deus vai incendiar. 60, 59, é 1 minuto, não é? 58, 57, 56, 55, 54. Calabadaraca, torre maiatu de teia. 51, 50, 49, 48, 47, 46.
fogo vindo na glória. Ele está lavaradeando por todos os lados. Aonde houver um pentecostal de boca aberta, toca a brasa nessa fogueira. 39, 38, 37. Olha um laço quebrando na minha direita. 34. Era para eu estar morto, eu vou dar glória mesmo. 32, 31, 30, 29, 28, 27. Um terremoto de glória está tomando conta desse ambiente. Cunha santo cai. Eia, rapau, que tem. Cunha santo que maiala. Calai o que repadará catawa. Eia, ratu de té. 19, 18, 17, 16. Segura, meus amigos. 15. Para ninguém dizer que foi por causa dos meus amigos e irmãos que Deus está usando ali no instrumento. 12. Para ninguém dizer que foi porque o pregador gritou. 11. Mas é o fogo que quebra o laço que veio do alto. 10. Olha o sinal de glória que Deus dá aqui dentro de Vila Ponto Chique esta manhã. 9, 8, 7, 6, 5. Anaioteia ratacote rebadaraua. Nalaia santo guiteia rapá. Toqueia ralaioteia rafá. Dugite remanarau assando rema. Alaia taia caiote. Um mistério. Varão que passeia entre nós. Entre a rataia. Eles tentaram incendiar-se contra vós, mas o fogo do Espírito é maior e o laço se quebrou. Quem pode esta manhã fique sobre seus pés em nome de Jesus. Aleluia. 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 Toque azeite nesta lenha e deixa o fogo pegar. Quanto tempo tu não fala em línguas estranhas, hein? Quanto tempo tu não deixa Deus te levar nos mistérios? Quanto tempo tu não canta a língua do lugar aonde tu vai morar? Pastor, eu nem tenho, tu pode receber ela agora. Eu queria convidar esta santa e sagrada igreja a orar comigo nesse momento. Eu devolvo o microfone a quem é de direito agora. Você pode estender as suas mãos em forma de receber. Assim é adorar, é empregar, assim é receber. Permita-me abençoá-los esta manhã, debaixo desta palavra. O fogo deles pode estar aceso, estão ranjando dentes. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em Jericó, ao ler a palavra de Deus, é que quando trancaram a cidade, porque se tem muralha tem que entrar para o lado de dentro, sim ou não? Como é que entra se tem muralha? Por portas. Aí lembra que a palavra de Deus diz, mas a cidade se mantinha fechada e trancada. Como é que entra na porta se aquilo que Deus falou que é meu tem homem trancando? Porque o rei falou, passa a chave, esse povo não vai entrar aqui dentro não. Aí Deus chama o povo e fala assim, estão pensando que mandam. Já que trancaram a porta para vocês não entrarem, eu vou pegar quem trancou a porta, eu vou pegar a chave, eu vou pegar os soldados que estão na porta, eu vou pegar a muralha, a cidade, receba na tua mão. Se tranca a porta, eu derrubo a muralha. Tu vai entrar nesse manto de mistério.
Não adianta se incendiarem contra ti, o fogo que está em ti é mais forte. E o laço será quebrado agora. Você pode fechar os seus olhos e estender as suas mãos em forma de receber. Existem portas que foram trancadas. A fúria dos teus inimigos está acesa. Mas esta manhã Deus acende esse povo como uma tocha viva. Quando tu pisar, o laço vai quebrar naquele emprego. Quando tu pisar naquela escola, universidade, vai quebrar na tua frente. Eles já estão até maquinando, até armando. Vamos chutar ele para fora, vamos chutar ela para lá. Mas na hora que tu botar o pé, vai cair cavaleiro, vai cair cavalo, vai cair soldado, vai cair rei, vai cair muralha, o laço vai quebrar, o fogo vai pegar. Em nome de Jesus, esta manhã eu profetizo sobre vós que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Ele queima os carros no fogo, quebra o arco e corta a lança. Deus que está sentado no trono de glória, eu elevo a minha voz a ti esta manhã. E Senhor, invoco o teu nome em nosso meio. Senhor, existem laços armados para tragar esse povo. Existem vales preparados para arrebentar casas. Senhor, existem maquinações demoníacas nos corações dos nossos inimigos. Pessoas ruins, mentes maldosas, corações sombrios, que querem destruir, aniquilar, matar o seu santo povo. Mas Senhor, é esta manhã, enquanto o teu povo se coloca na sua presença, visita agora aquele trabalho, visita agora aquela empresa, visita agora aquela sala de reunião, visita agora aquele leito de hospital, visita agora aquela esquina, aquela rua, vai agora naquela faculdade, vai naquela reunião de família. Senhor, eu não sei se a ameaça é de fora, é do lado ou é de dentro, mas eu sei que o laço vai quebrar e nós sairemos voando do outro lado. Senhor, eu coloco esse povo nas tuas mãos e os abençoo esta manhã, profetizando vitória. Que nenhuma ferramenta preparada contra eles prospere, e que o laço seja quebrado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.